Ó, a gente falou, a gente deu uma pincelada aqui, o lance da Covid com soro, não sei o que e tal. E, cara, na tua opinião, esse lance de hidroxicloroquina funciona mesmo? Eu acho que sim, minha opinião pessoal. É, a tua opinião pessoal. Minha opinião pessoal, eu acho que sim. Se eu ou algum e aí tu familiar... me explica por quê? Eu essa não sei. confusão... Não, por que funciona, na tua opinião? Por que tu acha que sim? Tá. É. Aí é o seguinte, tem uma briga danada com relação aos estudos disso, dizendo que tem realmente essa atividade antiviral, não tem. Então, a briga ficou não só entre hidroxicloroquina, mas vários outros, né? Por exemplo, o uso do zinco, né, que acaba entrando em várias ações, em várias reações, né, como cofator, etc. O uso precoce do corticoide, do antiagregante plaquetário, né? Caralho, falando um monte de japonês. Exato, do anticoagulante, melhor dito. O que eu sabia era então, que a hidroxicloroquina, ela meio que fazia o zinco inibir o vírus. O que acontece? Essa replicação, né? Então, a parte da replicação viral, você acaba segurando esse mecanismo, né? E claro, tem alguns estudos que comprovam, houveram outros que aí fica duvidoso saber se foi realmente de propósito ou não, que diz o contrário. Mas é verdade que do ponto de vista clínico, por exemplo, né, todos aqueles pacientes que faziam uso crônico, que faziam uso contínuo, melhor dito, da hidroxicloroquina, né, que tinham, por exemplo, lúpus, artrite reumatoide, etc., a incidência de Covid nesse público foi mínima, né, inclusive... levanta essa hipótese e, voltando à opinião pessoal, se fosse comigo ou num familiar meu, eu com certeza faria o protocolo precoce que foi utilizado em vários hospitais, quer dizer, continua sendo utilizado em vários hospitais brasileiros, que tem colegas, né, coletivo de colegas que apoiam, outros que não. Como que sempre tá? é discussão. Por que tem uma briga fodida? Porque assim, o que eu vejo assim é o Bolsonaro dizendo que tem que curar o Covid com a cloroquina. Mas pelo que você está falando aí, e se eu não estou entendendo errado, isso daí não é uma cura pro Covid, é um jeito de precocemente ele tratar. não... Exato, não é prevenção, né? A ideia também não era sair todo mundo tomando a hidroxicloroquina, né, como prevenção à Covid. Não é essa a ideia, é um tratamento precoce, entendeu? Então, por exemplo, vamos supor, eu estou viajando janeiro, fevereiro, março, não parei de viajar, continuei viajando. Será que eu não fui exposto ao vírus? Será que se eu testar agora, será que eu já não tenho imunidade porque eu tive e não desenvolvi a doença, ou não tive sintoma nenhum, fiquei assintomático? Né? Pode ser. Caso viesse a dar sintoma, o que seria interessante? Não fazer uso ou fazer uso precoce de todo aquele protocolo, né, que eu falei para vocês, da azitromicina, do zinco, da hidroxicloroquina. Né? Claro, é um coquetel. É uma espécie de coquetel, mas é um protocolo muito centrado com relação a isso daí, né? É muito específico. Mas é baseado em outra doença? Ou é baseado... Não. Ou é pra Covid? Não, é baseado em estudo relacionado de Covid e é baseado em evidência clínica, quer dizer... Os hospitais que começaram a fazer isso começaram a produzir dados, a ter números mostrando que realmente funcionava, realmente era apto. E não só aqui, como no mundo inteiro. Né? Então, o que acontece? Eu tive várias entrevistas até com toxicologista, com o Dr. Yang, com médicos, pneumologistas, com vários colegas, logo no início da pandemia, e todo mundo dizia a mesma coisa, que o que deve... Todo mundo a favor desse critério, como é a minha opinião pessoal. Tá? Que quem era realmente população de risco, quem tinha comorbidade, quer dizer, tinha outras doenças, né, e tinha realmente uma probabilidade maior de desenvolver a doença e ter mais complicações, essa era a população que deveria ser resguardada. O restante, inclusive as crianças, deveriam entrar em contato. Tá? Mas isso é uma briga gigantesca. Sabe o que acontece? A minha impressão é a seguinte... Eu passei 14 anos morando lá na Europa, né, na Espanha. Determinados assuntos, quando chegam no Brasil, eles se transformam em politicagem. Aí também desanda. sinto isso. Aí acabou. Aí acabou. Aí não tem, vira uma briga de lado A, lado B. Aí não tem mais como defender. É só propaganda versus propaganda. Porque aí, o que acontece? Inclusive, vai ter muito rolo desse aí pós-pandemia, né? Gente sendo presa. Já está acontecendo, né? Desvio de grana, gente sendo presa, verba sendo usada de forma ilícita, errada. Cara que deu golpe no ventilador. Então vai ter um monte de coisa nesse sentido, porque infelizmente quando chega aqui, né, tem muito espaço, e eu não acho legal dizer que a corrupção é endêmica do Brasil e esses papos, isso aí é errado. A gente tem que cortar isso.
errado e pronto, tem que ter cadeia e pronto, tem que prender e pronto. Roubou, meu amigo, eu não tenho medo nenhum da Polícia Federal lá em casa às 6 horas da manhã. Entendeu? Além de não ter nada relacionado com o público, tudo nosso é 100% privado. Então a gente todo dia tem que matar um leão, e vocês sabem muito bem como é que é isso, né? Não tem perigo do pessoal ir lá, porque eu não desvio dinheiro, não tenho nada a ver com verba pública, eu não faço nada de errado com relação a isso. E quem fez tem que pagar, pronto, acabou. No Brasil, a gente precisa mais disso, né? Porque até o próprio Covid virou um baita tema político. Né? Sim. Eu acho muito esquisito isso, porque a lógica Vou tá mijado. quando me explicam sobre a cloroquina faz todo sentido. Vocês entendem completamente o processo de como ela ajuda e se tiverem... E se os hospitais estão usando até agora, eu não sei se eles usariam só por causa que o Bolsonaro falou, tá ligado? Eu acho que talvez eles realmente testaram a eficácia, porque tem aquele experimento que não é controlado, que é só a pessoa ver. Tipo, ele vê, porra, eu dei cloroquina pra todo mundo aqui, todo mundo tá curando. Quando eu não dou, o cara morre. Eu tô vendo isso. Eu não tenho um estudo, mas eu tô vendo isso. Aí ele meio que adapta essa estratégia. Num momento como esse, né, que pega todo mundo de surpresa, que ninguém sabe o que vai fazer, e começam a ser produzidos estudos, né, começam a ter dados clínicos, a gente começa a ver o que realmente funciona e o que não funciona, com a realidade. Né? Olha, eu tô produzindo aqui esses dados. Vale a pena apostar nisso ou não? De novo, minha opinião pessoal, é claro que eu acho que sim. Por quê? Porque as outras alternativas te deixam muito à mercê, né, do desenvolvimento da doença, do acaso, de ver como é que vai ser a tua resposta, de não, mas aí qualquer coisa a gente coloca num tubo, né, te põe numa respiração. Se você estiver quase morrendo, a gente põe você num tubo. E aí vamos ver se responde a outros tratamentos, etc. Eu acho, de novo, volto a falar, minha opinião pessoal, eu acho que deixa espaço para muita coisa, e se fosse comigo ou com minha família, eu com certeza faria um protocolo de tratamento precoce que envolve a hidroxicloroquina e os outros agentes. A gente estava conversando aqui no Mudo aqui sobre o lance da hidroxicloroquina não ser a cura para o Covid. A cura é a vacina. Exato. Todo mundo espera a imunização, a vacina, justamente para resolver, para pegar o sistema imune e dizer, tá aqui a resposta, né? Vamos ter defesa. Porque são pessoas que não têm isso naturalmente. É claro, porque o que acontece? O grupo de risco é justamente quem tem problema para ter essa resposta imune. Entendeu? Eu vou me colocar como exemplo. Digamos que eu tenho o meu sistema imune apto para caso tenha entrado em contato com o vírus, ele chega lá e resolve, né? Beleza, ótimo. Mas vamos supor que eu, por exemplo, tomasse algum remédio para diminuir a ação do meu sistema imune, como quem fez transplante de algum órgão, né? Que aí toma o tal do imunossupressor. Beleza, se Deus o livre eu entro em contato com um vírus desse, vai ser muito complicado. Por quê? Porque o meu sistema imune ele está freio de mão puxado, ele está preparado para nem reagir. Sim. Né? Para não destruir o meu órgão transplantado, então o vírus vai se proliferar. Vai, lógico. Qual é a ideia que a gente estava falando sobre a hidroxicloroquina? Era dar um stop nisso. Né? Chega lá e segura. Se o sistema imune realmente consegue resolver, então você segurou, ele chega lá e resolve. O que cura realmente, né? É deixar todo mundo imunizado, deixar todo mundo imune. Resolve o problema, né? As imunizações, as vacinas, aí resolve o problema. Por quê? Porque todo mundo já tem resposta para caso entre em contato com o vírus, pronto, acabou. Obrigado por ter assistido mais este corte e agora eu vou ter que te dar aquela dica monárquica que é o inglês. O inglês é fundamental, cara. Se eu não soubesse inglês, eu não estaria aqui. Isso é muito verdade. Se você acompanha o Flow, você sabe disso. Então, vai aprender inglês que é muito importante, cara. Tem um curso muito fera da whatsapponline.com.br/flow, ok? Esse é o link para você acessar. Tem mais de 300 horas de conteúdo ali, tem professores nativos falando sobre vocabulário, sobre gramática, tem também documentários sobre situações reais que você pode viver lá fora e muitas outras coisas. Vai lá conferir, vai aprender inglês que é importante, whatsapponline.com.br/flow.